Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Como eu sempre digo, é sempre muito bom, gratificante nos reencontrarmos novamente, né, em mais uma quarta-feira para participarmos de uma reflexão, de um aprendizado sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Então, para nós é sempre uma alegria imensa, né, nos encontrarmos presencialmente e também aos nossos irmãos que nos acompanharão pela nossa página no Facebook e que futuramente virão a assistir às palestras. Tá? Em forma de agradecimento por esta oportunidade, com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus e a espiritualidade, vamos agradecer com a prece que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Muito bem, meus irmãos, hoje nós temos a grata satisfação de mais uma vez contar com a presença online do nosso querido irmão Aloísio Sônego. Aloísio, é um prazer imenso tê-lo conosco novamente e que a espiritualidade nos acompanhe nesse momento. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Brás. Boa noite, amigos queridos do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto. É sempre uma alegria muito grande encontrarmos, ainda apesar de virtualmente, mas irmanados num só pensamento, num só coração. E hoje nós escolhemos um tema que para nós é muito oportuno, sobretudo pela figura que representa este espírita, que nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e veio desencarnar no dia 26 de novembro de 1989. Ou seja, viveu encarnado entre nós 50 anos. Me refiro a Jerônimo Mendonça Ribeiro, o mais conhecido Jerônimo Mendonça, ou o Gigante Deitado. E nós escolhemos falar de Jerônimo justamente porque, neste ano de 2024, se estivesse encarnado entre nós, completaria 85 anos de existência. E 35 anos fará do seu desencarne, da sua passagem para o plano espiritual. E Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, ele está retratado nesta obra maravilhosa de Jane Martins Vilela, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. E também um outro livro, esse livro da editora O Clarim, e também um outro livro que conta os novos casos de Jerônimo Mendonça, também da editora O Clarim, este de autoria de Nicola José Fratari Neto. Ambos os livros contam histórias pitorescas que aconteceram com Jerônimo Mendonça enquanto esteve encarnado, situações que aconteciam nas palestras que ele fazia e situações que aconteciam no dia a dia. Mas quem foi Jerônimo Mendonça? Na verdade, não é quem foi, né? Quem é Jerônimo Mendonça? Então, Jerônimo, é o penúltimo de 9 filhos do humilde casal Altino Mendonça e Antônia Cândido de Jesus. Perdão. Ele cursou apenas até o 3º ano do primário, muito embora mostrasse uma invulgar cultura e penetração espiritual. Foi membro da respeitável Igreja Presbiteriana do Brasil até os seus 15 anos de idade, quando então encontrou-se com a doutrina dos espíritos. E ele deu mostra sempre de uma profunda religiosidade, vazada de estranhado amor ao próximo. Perdão, irmãos. E Jerônimo Mendonça frequentava a Igreja Presbiteriana. Ele era um fiel discípulo dessa congregação religiosa. E foi uma pessoa que participou ativamente do movimento religioso da Igreja Presbiteriana,
Tanto que quando o pastor da igreja perguntou a quem gostaria de ser salvo, que queria fazer parte da congregação, Jerônimo foi um dos primeiros a se levantar. E ele frequentou o culto até os seus 17 anos de idade, quando, num determinado momento, veio a óbito a sua avó. A sua avó, uma pessoa muito querida, muito amável, muito generosa, caridosa com todas as pessoas da vizinhança. E Jerônimo tinha um carinho muito grande por esta avó. E quando ele foi perguntar ao pastor da congregação religiosa qual o destino da sua avó, que ela teria partido para o plano espiritual, eis que o pastor fala que, infelizmente, ela não tinha salvação, pois ela não havia sido batizada na igreja e tampouco era discípula daquela congregação. E ela não teria outro destino senão peregrinar pelas zonas inferiores do mundo espiritual. E Jerônimo ficou muito triste, muito cabisbaixo com esta questão, pois a sua avó era muito querida, era uma pessoa generosa, fazia caridade, distribuía gêneros alimentícios para os vizinhos e tudo mais. E por conta disso deixou-lhe muito tocado desta questão. E ele estava certa vez cabisbaixo, pensativo, quando encontrou um senhor espírita, que conhecia o Jerônimo e sabia da sua jovialidade, da sua alegria, e viu como ele estava triste. E Jerônimo, o que está acontecendo com você? E ele confidenciou este fato, esta situação. Diante disso, esse senhor, que era um trabalhador espírita da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, onde Jerônimo nasceu e veio desencarnar, ele explicou para o Jerônimo que não era assim que funcionava, pois as nossas ações correspondem, na verdade, o nosso passaporte para o plano espiritual, as nossas boas ações ou não tão boas, vai depender do nosso plantio, pois a sua avó, sendo uma pessoa muito boa, embora não fosse fiel daquela igreja, ela sim teria os seus méritos próprios pelo trabalho que ela desenvolveria. E deu ao Jerônimo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ele começou a ler com muita profundidade, E a partir daí, aquilo o tocou profundamente que ele começou a ser frequentador daquela casa espírita. E até os 17 anos, Jerônimo gozava de uma saúde invejável. Mesmo jogava futebol e se mostrou um bom jogador. O que acontece que, ao passar por esse momento conturbado da sua juventude, aconteceu um golpe fatal em sua jornada evolutiva. Pois ele foi acometido de um problema que não havia cura na época, que era uma artrite reumatoide, e que por mais que os médicos procurassem resolver, não conseguiam. E foi tendo problemas das mais diversas espécies. Jerônimo era um jovem assim muito bonito, muito forte, e adorava à época assistir os filmes que passavam no cinema lá em Ituiutaba sobre Tarzan. E era uma coisa muito comum, ele tinha o hábito de chegar frente ao espelho, bater no peito e falar: "Ê, Tarzan!" E certa vez, participando de uma atividade na casa espírita, veio um médium de fora e fez a sua preleção e tudo mais. E não, uma coisa que não era muito usual que aconteceu foi que este médium que veio fazer a palestra na cidade de Ituiutaba, ao final da palestra, recebeu uma comunicação. E ele falou assim, no final de sua palestra, ele falou assim: "Eu venho aqui trazer uma mensagem muito importante para um tal de Tarzan que se encontra na plateia." Jerônimo ficou arrepiado. Como, né? Ninguém sabia dessa história, ele falava, se intitulava Tarzan, e a mensagem que veio foi esta:
Tarzan, agarra-se ao cipó da esperança, pois a selva do sofrimento se aproxima. E eis que ele percebeu que aquela mensagem era para ele. Uma mensagem cifrada, que se a gente fosse pensar, não tinha muito razão de ser, muita lógica, mas ele sabia que aquela mensagem era para ele. Eis que, a partir de então, os seus problemas começaram a se agravar. A artrite reumatoide foi atrofiando os seus músculos e fez com que ele começar a utilizar uma bengala. E de uma bengala, um par de muletas. E depois de um par de muletas, uma cadeira de rodas e, finalmente, uma cama ortopédica, que foi construída especialmente para ele, aonde ele ficava praticamente naquela posição. Atrofiados seus músculos, ele não bastasse apenas e tão somente isso, ele teve também problemas decorrentes de uma angina que o perturbava profundamente. Ele tinha que ficar com um saco de 30 quilos de areia no peito para suportar um pouco das dores. Passava a base de 20 comprimidos de Isordil por dia para superar as suas dores. Necessitava também de um ventilador o tempo todo no seu rosto, pois o calor era exagerado. Bom, não bastasse isso, Jerônimo, ainda assim, veio perder uma das vistas. Ficou cego de uma das vistas, e este problema se agravou ao ponto também da outra vista secar-se completamente. Então, cego, passando por uma artrite reumatoide, com todas essas dificuldades, ele poderia simplesmente ficar deitado numa cama, à mercê da misericórdia coletiva, à mercê da beneficência social, mas não. Ele foi em busca de trabalho, de um trabalho de construção, de mensagens consoladoras. Ele começou a escrever livros, escreveu 6 livros, e ditados, obviamente, né, porque ele não tinha mais condição de escrever, pois os músculos foram todos atrofiados. Ele escreveu 6 livros, gravou 2 LPs na época, construiu uma creche e um centro espírita e também uma gráfica espírita. Esta creche que Jerônimo construiu funciona até hoje na cidade de Ituiutaba, que recebe mais de 250 crianças. Esta creche, a menina dos olhos de Jerônimo, foi um trabalho que ele fazia de construção para levar palestras por mais diversos cantos do Brasil e levava mensagens consoladoras, mensagens edificantes, com várias e diversas palestras. E aqueles irmãos que quiserem ouvir as palestras que Jerônimo Mendonça fazia nos idos de 1986 a 1989, que foi um período que Jerônimo Mendonça vinha com muita frequência a Araraquara, pois conhecemos Jerônimo numa das idas que fizemos à cidade de Uberaba, pois era comum Jerônimo ir a Uberaba para conversar com Chico. Então, 15 a 20 dias Jerônimo estava lá em Uberaba, e numa das idas que nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de conhecer Jerônimo, e o nosso grupo convidou Jerônimo para vir a Araraquara e passou a fazer de uma forma frequente os seus aniversários em 1986, 1987 e 1988. Os 3 anos que antecederam seu desencarne, Jerônimo Mendonça passou aqui em Araraquara. Tanto que em 1989 era para inaugurar a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que é anexa ao Centro Espírita Caminho da Luz aqui de Araraquara. Mas, talvez pressentindo que já estava chegando o seu momento, pediu ao Alberto, que era o presidente da casa, que antecipasse a inauguração. Em junho de 1989, Jerônimo inaugurou a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, aqui no Vale do Sol, em Araraquara. Todas essas dificuldades, como eu disse aos irmãos, poderia deixar Jerônimo, como eu disse, sem fazer nada, mas não. Ele levava sempre mensagens de consolo, mensagem de esperança, mensagem de fé.
E Jerônimo passava por muitas e muitas dificuldades. Tanto que, certa vez, quando ele ainda enxergava, ele foi acometido de uma hemorragia que praticamente nada cessava. Levaram Jerônimo até o médico, que examinou e falou, não, ele não passa dessa noite. Não passa dessa noite. Aí falaram, mas ele é muito amigo do Chico, ele precisa se despedir do Chico. Como que nós vamos fazer? O médico disse, infelizmente, meus irmãos, se vocês colocarem na estrada de Ituiutaba para Uberaba, ele vai morrer no caminho, só se for de avião. E um dos amigos tinha um pequeno avião e colocaram Jerônimo Mendonça no avião e levaram até a cidade de Uberaba para falar com o Chico. Na época, o Chico não atendia no Grupo Espírita da Prece, ele atendia na Comunhão Espírita Cristã. E à época também, Valdo Vieira estava muito próximo de Chico, né, porque o Valdo ainda trabalhava junto nas obras de psicografia juntamente com o Chico. Quando chegaram a Uberaba, o Valdo recebeu a caravana e falou assim, o Chico pediu avisar vocês que ele logo volta. Ele está fazendo a peregrinação na periferia, como costumeiramente ele fazia, e aguardem aqui que ele, daqui a pouco, está de volta. Passado algum tempo, o Chico chega até onde estava ali o Jerônimo com os amigos, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. Quando viu o Jerônimo, ele estava envolto num lençol, a sua cama, esse lençol estava todo vermelho da hemorragia que o Jerônimo estava tendo pelas vias urinárias. Quando o Chico vê o Jerônimo naquela situação, ele fala assim, olha, o nosso irmão Jerônimo Mendonça está parecendo uma rosa. Vamos cada um de nós dar um beijo bem suave na sua fronte, mas com muito cuidado para que essa rosa não despetale. E assim foi feito. Cada um dos irmãos trabalhadores do Grupo Espírita, né, da Comunhão Espírita Cristã, na época, foram um a um dando um beijo na fronte de Jerônimo. E quando chegou a vez do Chico, o Chico colocou a mão no abdômen do Jerônimo e deu um beijo na sua testa. Imediatamente a hemorragia cessou. E ele sentiu como se fosse uma transfusão, como um choque, que parou totalmente a sua hemorragia. Nesse momento, o Jerônimo ficou assim, sem compreender o que estava acontecendo. E o Chico disse a ele, sabe, Jerônimo, por que aconteceu isso? Porque você se colocou na posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, sofrendo nesta condição, tetraplégico, agora preso numa cama, coitadinho de mim. E o Chico falou para o Jerônimo, Jerônimo, isso aconteceu porque você, com a posição do coitadinho, se fez de vítima, de coitado, e isso plasmou em você essa hemorragia. Pare de se colocar na posição de coitadinho e vá ao encontro do próximo. Faça um trabalho alegre, sorrindo, feliz, cantando alegremente. E isso, aquele que tinha ido para se despedir do Chico para morrer, acabou fazendo a preleção da noite. Ao final da reunião, o que acontece? O Chico vai se despedir do Jerônimo e naquele momento o Jerônimo fala para o Chico, Chico, muita paz. Aí o Chico fala para ele, corta o Z, ou seja, muita paz, muito trabalho. E assim o Jerônimo fez. Percorreu os 4 cantos do nosso Brasil, levando mensagens consoladoras, mensagens edificantes. Ele cantava e encantava a plateia com a sua voz portentosa. E tem alguns casos engraçados, como eu falo para vocês, tanto no livro O Gigante Deitado, né, A Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, como também os novos casos de Jerônimo Mendonça. Tem casos muito engraçados que aconteciam com o Jerônimo, e diz que certa vez, só para os irmãos terem uma noção, o Divaldo foi fazer uma palestra
em Uberaba. E o Jerônimo foi lá assistir também, foi assistir a palestra que o Divaldo havia feito em Uberaba. Colocaram, então, obviamente, a cama do Jerônimo logo na frente, para que não atrapalhasse. E num determinado momento, em um local totalmente aberto, né, chegou uma pessoa, um bêbado ali no recinto, né? E vendo o Divaldo falando, né, com toda a sua eloquência, o bêbado chegou para o Jerônimo e falou assim: paralítico, levanta-te e anda. Não posso, meu filho, né? O Jerônimo tentou não chamar a atenção para não criar um problema, né? Porque o Divaldo estava falando e o bêbado ali perto dele, né? E ele falou assim: paralítico, levante. Mais tarde, meu irmão, eu não consigo. Aí diz que o bêbado chegou para ele e falou assim: ô homem de pouca fé. E o Jerônimo contava esses fatos, dando gargalhadas, dando risada, contando alegremente esses fatos, esses acontecimentos. Situações que aconteciam com ele, e nesses momentos, né, ele brincava até com o Divaldo, falava: ê, Divaldo, você sai aplaudido, mas quem sai carregado sou eu, né, porque a sua cama, né, chegava a sua cama ortopédica lá, ele tinha que carregar, né. E, por sinal, havia umas situações muito particulares, muito engraçadas que aconteciam com o Jerônimo. E, certa vez, quando o Jerônimo ainda enxergava também, ele adorava cinema, né? Adorava cinema e tinha por hábito, assim, como as pessoas que fossem levar o Jerônimo ao cinema com a sua cama, né? Precisava sempre de 2 ou 3 ou mais pessoas para levar a cama, porque era pesada, era uma cama de ferro. E quando o Jerônimo ia ao cinema, havia uma briga para quem levava o Jerônimo, porque não pagava o ingresso. Então, uma disputa muito grande nesse sentido. E o Jerônimo foi, então, assistir um filme. Não dava para colocar o Jerônimo numa cadeira, né? Tudo, mas normalmente colocaram logo próximo à entrada, bem frente ao corredor central. E os irmãos devem imaginar, né? Quando você vai ao cinema, que você chega depois que começou o filme, até a gente se localizar demora um pouco. Demora um pouco, né? Não é verdade? Porque até a nossa vista se habituar. E o Jerônimo estava ali e eis que chegou uma moça. Chegou uma moça para assistir o filme. Ela chegou, já havia começado o filme. Nesse momento, ela pega e tropeça na cama do Jerônimo. Ela fica extremamente irritada e fala: oh, meu Deus do céu! Aonde eu vou, encontro esse aleijado. Eu vou no cinema, encontro esse aleijado. Vou no futebol, encontro esse aleijado. Eu vou no velório, encontro ele. E o Jerônimo ficou sem saber: meu Deus, agora como que eu saio dessa, né? A moça tá nervosa, né? Ele pegou, tirou uma sacada fantástica. Falou assim: também, minha filha, você não para em casa? E foi uma gargalhada só. A moça, que havia se irritado, acabou ficando amiga de Jerônimo, continuou frequentando ali também o culto que ele fazia, o culto cristão no lar que ele fazia toda vez, né? Acho que todos os dias às 19 horas, o Jerônimo fazia este culto do Evangelho do Lar em sua casa. E são situações bem engraçadas que aconteciam com o Jerônimo e que também ele contava com muita alegria, com todas essas situações. Tem um fato muito curioso também, muito engraçado, que aconteceu com o Jerônimo. E Ituiutaba é uma cidade pequena ainda, mas na época era menor ainda, né? Bem menor. E o Jerônimo, praticamente, todo mundo conhecia ele. Todo mundo conhecia o Jerônimo. E se algum amigo vinha a falecer, vinha desencarnar, já era o Jerônimo convidado para fazer a prece no final, na hora do sepultamento. E seguia, então, o féretro, normalmente, naquela época, seguia as pessoas levando, né, o defunto na frente, e o Jerônimo também seguia atrás. Havia um bêbado que estava ali pelas imediações, por onde passou o cortejo, e aí ele via ali, olha, nossa, 2 defuntos? Mas eu nunca vi um defunto de óculos, que era o Jerônimo que estava indo atrás, né? Olha a situação aqui do Jerônimo,
por ele ser cego, né? Então ele ficava sempre assim com óculos por conta disso. Então o Jerônimo sabia dessas histórias e dava boas gargalhadas, né? Nessas situações. E aí o féretro seguiu até o cemitério e no momento do sepultamento, Jerônimo já havia feito a prece e tudo mais. Chegou um determinado momento que ele chegou e o Zito, na verdade, que era o coveiro, falou: Jerônimo, nós vamos colocar sua cama um pouco mais para lá, por conta do sol, por conta da poeira, para não atrapalhar, para não incomodar você. E colocaram a cama do Jerônimo um pouco mais distante. E aí, sepultado, o amigo, Jerônimo já havia feito a prece e tudo mais, seguiu o féretro, né, terminado o sepultamento, o pessoal foi embora, esqueceram o Jerônimo lá. 10 da noite, o Zito se toca. Meu Deus, esquecemos o Jerônimo no cemitério. Como que nós vamos fazer? E voltaram para lá, né? Jerônimo, pelo amor de Deus, me desculpe, esquecemos você aqui. Poxa, que coisa, que não sei o que lá. Aí o Jerônimo falou: eu percebi que todo mundo já tinha ido embora, eu não tinha o que fazer. Enquanto estava aqui, fiquei orando por cada um desses irmãos que havia sido sepultado aqui. E ele contava isso dando gostosas gargalhadas. Um fato também muito interessante que aconteceu na época da construção do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, eles estavam passando por muitas dificuldades. E o Chico era o conselheiro da equipe que estava construindo a creche. Toda vez que eles estavam com alguma dificuldade, a equipe de Ituiutaba, pela Márcia França, pela Beth Martins, todos os amigos ali que estavam mais ligados a esse trabalho, lá da cidade de Ituiutaba, como eles iam costumeiramente para Uberaba, e foram lá procurar o Chico. Chico, nós estamos passando dificuldade, está difícil para a gente concluir a creche, para a gente, né, está difícil, como que a gente pode fazer? E ele chegou e falou assim, né, depois que conversou com o pessoal, falou: olha assim, eu estou pressentindo que o Jerônimo e o Roberto Carlos estão na mesma faixa vibratória. E fiquei sabendo que o Roberto Carlos está fazendo um show lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Está fazendo um show lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Eu acho que vocês deveriam ir procurar o Roberto Carlos lá no Canecão. Bom, o Chico não dava conselho à toa. Não era por acaso que ele dava esse conselho, né? Perdão. Não era por acaso. Então ficaram pensando sobre isso. Ficaram pensando, mas como que nós vamos para o Canecão, no Rio de Janeiro? E naquela Kombi, porque o Jerônimo, ele era levado sempre numa Kombi, numa perua Kombi, que era devidamente adaptada para que colocasse a sua cama, né, tudo mais. Falaram: bom, como que nós vamos fazer? Bom, se o Chico falou, vamos lá. E saíram de Ituiutaba, foram direto para o Rio de Janeiro, né, claro, parando aqui lá dentro do Momentos, e chegaram com uma perua Kombi, imaginem, com uma perua Kombi de frente ao Canecão, no Rio de Janeiro. Imaginem a muvuca, né, na cidade do Rio de Janeiro. Nem sei como chegaram, porque não havia GPS, né, deve ser tudo naquela época daqueles mapas enormes. Não havia Waze e tudo isso, né, Google Maps, então deve ter sido uma loucura para chegar até o Canecão, no Rio de Janeiro, naquela época. E eis que chegaram lá com aquela meia dúzia de pessoas numa perua Kombi com o Jerônimo lá dentro. E eis que em um determinado momento pensaram: como que nós vamos entrar no Canecão que mal tínhamos dinheiro para o lanche, para o sanduíche? Como que nós vamos chegar, entrar e falar com o Roberto Carlos ainda? Né? Não existe, como? Não tem. Estava faltando fé, né? Apesar de terem ido até lá, faltava um pouco de... E agora? Eis que num determinado momento, uma pessoa vira assim e fala assim: Jerônimo, você aqui no Rio de Janeiro? O Jerônimo não enxergava, obviamente, né? Mas que você está fazendo aqui, né? Aí o Jerônimo pega e explica toda a situação, que estavam construindo a creche,
que foram até Uberaba falar com o Chico, e o Chico pediu para que eles fossem ao Canecão falar com o Roberto Carlos. Aí eles falaram, mas não sei como que a gente vai entrar, porque nós não temos dinheiro nem sequer para um lanche, como que a gente vai entrar para o show e falar com o Roberto Carlos ainda, né? E a pessoa falou, pois vocês vão entrar é hoje. Vocês vão entrar é hoje. Mas como assim que nós vamos entrar? Porque eu sou o gerente do Canecão e eu vou colocar vocês todos lá. Vocês vão assistir o show do Roberto Carlos e depois eu trago o Roberto Carlos, depois da apresentação, trago ele para cá, para que vocês conversem com ele. Bom, meio caminho andado já, né? E colocaram todo mundo para dentro, assistiram o show do Roberto Carlos, e aí no final trouxeram, né? O gerente trouxe o Roberto Carlos, explicou toda a situação, e o Roberto Carlos chegou até o Jerônimo e falou assim, né? O Jerônimo falou, e agora, o que eu vou falar para ele? Como que eu vou me dirigir, né? Senhor, você... E aí, num determinado momento, o Roberto Carlos chegou para ele e falou assim, e aí, bicho, tudo bem? Quando ele falou, e aí, bicho, tudo bem? O Jerônimo pensou, bom, já estamos todos no mesmo zoológico, né? E aí contou a história, explicou todo o acontecimento, toda a situação, tudo mais, da creche, do Chico. E o Roberto Carlos atendeu a eles, falou, então é o seguinte, amanhã à tarde eu espero vocês lá no meu apartamento, passou o endereço, vão lá que eu vou receber vocês. Feito isso, no dia seguinte, foram lá, e o Roberto Carlos deu um cheque, na época, de 1 milhão de cruzeiros da época. Este dinheiro não só foi suficiente para terminar toda a obra da creche do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, como também sobrou dinheiro para ajudar outras e diversas instituições sociais da cidade de Tuiutaba. Com esse trabalho maravilhoso, foram diversos shows que o Roberto Carlos fez em prol do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, mesmo após o desencarne de Jerônimo Mendonça. E quando a creche estava construída, quando a creche já estava acabada, né, tudo mais, e era chegado o momento da inauguração, Márcia França, juntamente com a equipe, foi até Uberaba falar para o Chico, toda alegre. Márcia França é hoje a atual presidente da creche, que continuou tocando essa obra maravilhosa, né, lá da cidade de Tuiutaba. E ela levou, então, a mensagem para o Chico, dizendo, Chico, estamos muito felizes, pois a nossa creche finalmente se concluiu, né? E o Chico disse que vira para ela assim, duplicata vencida, né, minha filha? Ou seja, isso aí era um projeto de resgate espiritual que toda esta equipe tinha para a construção desta creche. Para a construção desta creche, um trabalho de resgate de diversas encarnações que eles, essa equipe toda, capitaneada pelo Jerônimo Mendonça, que veio numa missão de resgate de encarnações pretéritas, erros e diversos cometidos por Jerônimo em várias e diversas encarnações. Jerônimo Mendonça, quando chegou ao momento do seu encarne, de encarnar, conta que teria chegado até ao departamento de reencarnação, chegou até o departamento e teria falado que ele queria passar por todas essas provas, que ele queria resgatar todos os seus débitos do passado. E queria não só vir tetraplégico, preso numa cama, desprovido de visão, com dores do peito, problemas cardíacos, com problema do calor insuportável no rosto, que ele precisava passar o tempo todo com o ventilador ligado. Deixa eu ver se eu tenho até uma foto aqui para mostrar para os irmãos, onde ele estava assim com a palestra com um ventilador, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas. Não estou vendo aqui no momento. Eu devia ter separado. Só que ele chegou e falou que ele queria, além disso tudo, vir surdo e mudo. A espiritualidade disse que não era possível, pois ele deveria vir ouvindo e falando também, para ouvir os problemas
dos irmãos que estavam necessitados. E também ele precisaria vir para falar, para conseguir trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo a tantos e tantos irmãos necessitados. E Jerônimo trouxe, sim, com muito amor, com muita, que a gente fala, resignação, pois uma prova extremamente difícil, essa que ele passou. E olha aqui uma foto aqui para vocês verem aqui com o encontro do Jerônimo com o nosso querido Chico Xavier. Não foi nessa exatamente da hemorragia, mas era comum no final como eu digo, no final das palestras, o Chico ia até o Jerônimo para fazer um bate-papo, conversar um pouco, né? Aqui a perua Kombi que Jerônimo levava. Era uma perua Kombi dessa daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outras coisas aos irmãos aqui, que é sempre bom para aqueles que às vezes não conhecem, né, não sabem a grandeza desse homem. Olha aqui, a foto do encontro de Roberto Carlos com Jerônimo Mendonça. Aqui está, ou para o contrário, aqui, ó, Roberto Carlos aqui, ó. Esse aqui de branco. Opa, aqui. Este aqui, Roberto Carlos. Na época, lá no Canecão. A foto não está muito boa, mas é o encontro do Roberto Carlos com Jerônimo Mendonça, lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Então, isso era muito comum. E o Jerônimo também tinha por hábito fazer atendimentos. Ele ligava para algumas pessoas e falava assim para as pessoas: fulano, me fale um número. Ele pedia para alguém ligar para as pessoas e falar: fulano, me fale um número. E a pessoa falava, o número era justamente uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento, né, que é uma coisa muito engraçada, que ele chegava e a pessoa falava um número e era justamente uma mensagem que a pessoa estava precisando. Eu queria que você me falasse o número, que nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar, tem uma mensagem aqui, me fale o número. Eu abria, era justamente aquilo que a pessoa estava precisando. Então, um trabalho de divulgação, um espírita de escola, que a gente pode dizer, que trouxe uma transformação na sua vida e na vida de toda a coletividade de Ituiutaba e também de muitos e muitos corações, pois é muito comum encontrarmos por mais diversos cantos do Brasil, inclusive aqui em Araraquara temos o grupo assistencial espírita Jerônimo Mendonça, que hoje fundiu-se com o grupo Morada de Luz, que é chamado Morada de Luz Jerônimo Mendonça, a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, no Vale do Sol, cidades pelo Nordeste, pelo Sul, pelo Sudeste, por vários diversos rincões do Brasil, tem sempre uma ou outra casa que leva o nome de Jerônimo Mendonça. E nós prestamos esta homenagem ao nosso querido gigante deitado, este companheiro querido que esteve conosco, está ainda sempre junto de nós, hoje no plano espiritual, protegendo e amparando a muitos e muitos corações. Agradeço imensamente ao gentil convite da casa, a oportunidade de falarmos desse espírita que vivenciou o Evangelho de Jesus na sua mais singeleza, na sua mais alegria e discernimento de amor ao semelhante. Muita paz, muita luz, que tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Agradeço a todos pela oportunidade e agradeço também a casa, né, por nos permitir trazermos um pouco desta mensagem edificante. Até uma próxima oportunidade, fiquem todos com Deus. Muito bem, prezado irmão Aloysio, nós é que agradecemos imensamente por esta oportunidade, né, de nos alegrarmos, né, com histórias pitorescas, né, desse nosso querido irmão, mas principalmente, né, por ter assumido a sua condição reencarnatória, né, de dificuldade, né, de enfrentamento dos seus problemas e de aplicação do Evangelho de Jesus em sua vida, né, levando e transmitindo mensagens confortadoras a todos os irmãos. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, por essas reflexões, e em forma de agradecimento,
com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos fazer a prece que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Mais uma vez, querido irmão, agradecemos imensamente por estarmos juntos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço. Até a próxima. Gratidão a todos.